1 Samuel capítulo 15. O Senhor rejeita Saul como rei. Samuel disse a Saul: Eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, barrando-lhe o caminho quando subia do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e separem ao Senhor tudo o que lhes pertence para a destruição. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Então Saul convocou os homens e os reuniu em Telaim, 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Depois disse aos queneus: Retirem-se, saiam do meio dos amalequitas para que eu não os destrua com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas, quando eles estavam vindo do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas. Saul atacou os amalequitas desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e separou todo o seu povo para destruição com a espada. Contudo, Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Eles não quiseram separar para a destruição tudo o que era bom, mas tudo o que era desprezível e inútil separaram para a destruição. Então a palavra do Senhor veio a Samuel: Lamento ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra. Depois, voltando, passou e desceu a Gilgal. Quando Samuel o encontrou, Saul disse: O Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: Então, que balido de ovelhas é este que ouço com os meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é este que eu estou ouvindo? Saul respondeu: Os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus, mas separamos para a destruição o restante. Samuel disse a Saul: Fique quieto. Eu direi a você o que o Senhor me falou esta noite. Saul respondeu: Diz-me. Samuel disse: Embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou os líderes das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e os enviou em uma missão ordenando: Vá e separem para a destruição aquele povo pecador, os amalequitas. Guerreie contra eles até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Saul disse: Eu, porém, obedeci ao Senhor. Cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas separei os amalequitas para a destruição. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra?
A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado da adivinhação, a arrogância como o mal da idolatria. Como você rejeitou a palavra do Senhor, assim ele o rejeitou como rei. Pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me destes. Tive medo dos soldados e os atendi. Agora eu te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo, para que eu adore ao Senhor. Samuel, contudo, lhe disse: não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor, e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou-se à barra do manto dele, o qual se rasgou. Então Samuel lhe disse: hoje o Senhor rasgou de você o reino de Israel e o entregou a alguém que é melhor do que você, aquele que é a glória de Israel. Não mente nem muda de parecer, pois não é homem para mudar de opinião. Saul repetiu: pequei. Honra-me agora diante das autoridades do meu povo e diante de Israel. Volta comigo para que eu possa adorar ao Senhor, o teu Deus. Então Samuel voltou com ele, e Saul adorou ao Senhor. Samuel disse: traga-me Agag, o rei dos Amalequitas. Agag veio acorrentado, pensando: com certeza já passou a amargura da morte. Samuel, porém, disse: como a sua espada deixou mulheres sem filhos, assim a sua mãe entre as mulheres ficará sem o seu filho. Samuel despedaçou Agag diante do Senhor em Gilgal. Então Samuel partiu para Ramá, e Saul foi para a casa em Gibeá de Saul, até o dia em que morreu. Nunca mais Samuel viu Saul, embora se entristecesse por causa dele, porque o Senhor lamentou ter constituído Saul rei de Israel. 1 Samuel, capítulo 16. Samuel unge Davi. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha o seu jarro com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um dos filhos dele para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, e eu mostrarei a você o que fazer. Você ungirá para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram tremendo de medo encontrar-se com ele e perguntaram: vens em paz? Samuel respondeu: sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagre-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou Samá a Samuel, mas este disse: tampouco foi este que o Senhor escolheu.
Jessé levou a Samuel 7 dos seus filhos, mas Samuel lhe disse: O Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: Estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: Ainda tenho caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: Traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. O rapaz era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: É este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o jarro com óleo e ungiu no meio dos seus irmãos. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Depois disso, Samuel voltou para Ramá. Davi a serviço de Saul. Em contrapartida, o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Os servos de Saul lhe disseram: Há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando. Que o nosso Senhor mande esses teus servos à procura de um homem que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno, vindo da parte de Deus, se apoderar de ti, o homem tocará a harpa e tu te sentirás melhor. Saul respondeu aos que lhe serviam: Encontrem alguém que toque bem e traga-no até aqui. Um dos criados respondeu: Conheço um, filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Então Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: Envia-me o seu filho Davi, que cuida das ovelhas. Jessé apanhou um jumento e o carregou de pães, um odre cheio de vinho e um cabrito, e os enviou a Saul por meio do seu filho Davi. Davi apresentou-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito de Davi e ele se tornou o seu escudeiro. Então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé: Deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele. Sempre que o Espírito da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava.